Olá, seja aqui bem-vindo a mais um Ciscast. Quinta-feira sim, nós invadimos a sua casa para trazer um momento de edificação e crescimento na presença do Senhor, assim como para a sua vida social ou vida normal, como quem diz. Estou aqui hoje com um convidado super especial para tratarmos de um tema também super especial. Digo convidado especial porque todos os meus convidados são super e super especiais. Mas antes de conhecer a ele, antes que ele apresente-se a vocês, não se esqueça aí de clicar no sininho para inscrição. Não esqueça de compartilhar este link para que mais e mais pessoas tenham acesso a este conteúdo e mais pessoas sejam edificadas, assim como você está sendo edificado. Estou aqui, mais uma vez digo eu, com um convidado super especial, que desde já eu lhe permito saudar e apresentar seu público lá de casa. Saudações a todos os internautas que nos acompanham. Respondo pelo nome de Alberto Vilanculo, jovem, solteiro, e desde já quero agradecer pelo convite que aqui foi me dado para estarmos aqui a debruçar um tema interessante para toda a malta da sociedade. Uau, de facto o tema é super importante, é super forte e crucial para a nossa vida, para a nossa caminhada. Talvez esteja aqui a dizer que as pessoas estão voltadas para os cristãos. Não, não. O tema que vai ser tratado aqui hoje é para todos. Todos temos necessidade de conhecer e saber sobre este. Antes mesmo de entrarmos aqui para o nosso tema, engrenarmos um pouco para o nosso tema, Alberto Vilanculos, eu gostava que falasse-nos um pouco de si, que nos contasse um pouco a sua história, de onde é que nasce, como é que cresce. Tenho aqui conhecimento que é cristão assim como eu. Gostava de saber como é que é esse processo, nasceu numa família cristã, convertida, ou converteu-se ao longo do tempo? Okay? Muito obrigado. Eu nasci numa família cristã. Meu pai e minha mãe são pessoas que eram zelosas na parte do estudo da Bíblia, ensinamos a palavra para andarmos em caminho reto. Bom, nasci numa família, só que no princípio ainda é cristão, né? Os meus pais, né? Eles incentivavam bastante, para vamos à igreja, quando todos os sábados, vamos à igreja, quando há atividade de domingo também, vamos à igreja. Então, o que aconteceu é que durante aquele tempo, ainda na infância, não levava aquilo como se, falar de vida eterna, falar de Jesus, eu levava assim na seriedade. Mas quando já estava ainda adolescente, né, já começando a ganhar consciência das coisas, é aí que comecei a despertar. Eu costumava ver no YouTube algumas pregações e aquilo mesmo me chamava a atenção, né? Eu lembro que uma das pregações falava acerca da volta de Jesus, não é? A segunda vinda de Cristo está no livro de João, então João capítulo 14, né? Então aquilo me chamou bastante atenção e daí eu fui perguntar ao meu pastor, comecei a saber como é. E é aí que começou mesmo aquela explosão para que eu pudesse entrar mesmo no ministério cristão. Atualmente estou numa igreja e sou um irmão que gosta também de estudar a Bíblia. Uau, uau, que profundo e que interessante a sua história, porque muitos de nós tivemos que primeiro passar por um longo processo, viver perdidos, para depois ser achados, mas temos a graça de ter sido diferente consigo e exaltamos e enaltecemos a Deus por isso. Falou aqui de algo muito interessante, que não é o nosso tema, mas que eu gostava de deixar uma nota ao público lá de casa. Jesus de facto está a voltar e se você ainda não aceitou a Jesus, aproveite desta oportunidade para aceitar a Jesus. E eu vou desde já revelar qual é o nosso tema de hoje. Estamos cá para falar sobre domínio próprio. Alberto Vilanculos, no que consiste o domínio próprio? O que é isso de domínio próprio? Muito bem, muito interessante. Na perspectiva mundial, hoje generalizando este termo, o termo domínio próprio já nos remete à capacidade de dominar e controlar, não é? Capacidade de dominar e controlar as emoções, controlar os instintos, assim como controlarmos aquilo que são as atitudes, não é? Os comportamentos que as pessoas têm. Agora, quando nós vamos para o lado bíblico, não é? Para perceber exatamente o que significa domínio próprio, nós vamos perceber que domínio é uma virtude, não é? E quando nós olhamos para a virtude estamos a falar de quê? De características ou qualidades intrínsecas que uma pessoa pode apresentar, não é? Então, são características que uma pessoa pode apresentar. Uma virtude, este termo que nós podemos compreender essa definição de virtude.
Agora, quando nós vamos entender sobre o domínio, lá quando mergulhamos na Bíblia, no Novo Testamento, vamos para o livro de Gálatas, percebemos que o domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo, não é? Sendo um dos frutos do Espírito Santo, significa que uma pessoa com domínio próprio é alguém que busca a Deus, não é? Aquilo vai se transpor na pessoa, então a pessoa vai passar a agir de uma certa forma, não é? Então, quando nós juntamos essas dimensões, olhamos para uma dimensão cristã, assim como do lado pessoal, por exemplo, nós podemos compreender que o domínio próprio ele é crucial para todo o ser humano. Por que dissemos isso? Porque o domínio próprio se aplica para todas as coisas, não é? Seja no comer, não é? Na alimentação, neste caso, né? Seja na área financeira, seja na área amorosa, nos sentimentos, as emoções. Quer dizer, o domínio próprio é importante. Agora, quando vamos ao lado bíblico, Jesus Cristo, ele nos concede, ele quer que nós tenhamos domínio próprio. Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, quando nós percebemos esse termo aí, percebemos que de fato é uma virtude para nós. Então, nós necessitamos de ter este domínio próprio, neste caso, que é a capacidade de nós controlarmos, dominarmos as nossas emoções e atitudes. Uau! Definição super clara e eu creio que o público lá de casa entendeu de forma mesmo super clara. Mas será que podiam dar-nos aqui alguns exemplos de alguns casos onde faltou domínio para algumas, se calhar pode ser alguns exemplos bíblicos, assim como podem não ser bíblicos, para se calhar algumas pessoas não têm praticidade de compreender, para compreender melhor. Alguns casos de pessoas que souberam dominar-se, assim como também pessoas que não conseguiram dominar-se a si próprias. Exatamente, boa questão, né? Logo nós, quando pegamos a Bíblia, vamos para o Gênesis, né? No princípio, nós percebemos que Deus, ele deu-nos ao domínio próprio. O domínio, o próprio domínio, não é isso? Exatamente. Então ele diz que façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança e que tenha domínio, não é? Aí nós percebemos que o domínio que Deus deu é para que nós pudéssemos administrar o que é a terra, não é? A terra foi dada ao homem para administrar. É por isso que mesmo Adão, ele foi dado a autoridade de fazer o quê? De fazer a nomenclatura. Os animais que estavam lá no Éden caminhavam com Adão. Ele olhou para um animal com um pescoço bem gigante e disse: pai, isso tem cara de vai ser girafa. Isso se chama girafa. Então, partiu lá de Gênesis, não é? Que se estende para os dias de hoje. Agora, quando nós mergulhamos ainda na Bíblia, temos personagens assim, conforme perguntavam. Antes mesmo de fugirmos aqui a esse ponto de Adão, falou que Deus, ele deu a Adão a autoridade de domínio sobre a terra, todas as coisas, mas encontramos que estamos hoje numa situação totalmente diferente. Naquele tempo, estamos na época da inocência, costumam dizer assim, a época da pureza, em que não havíamos pecado. Então, achamos aí uma falta de domínio por parte de Adão e da Eva, porque foram dados a ordenança de dominar a terra, dominaram muito bem, porque se hoje conseguimos chamar este e aquele animal, aquele nome, é porque eles administraram, conseguiram dar essa nomeação. Mas, em contrapartida, não conseguiram dominar a si próprios. Já temos aí um exemplo de falta de domínio próprio. Não conseguiram resistir à tentação dada pela serpente. Uau, muito interessante. Pode voltar já aí ao seu fundo. Eu também vou aproveitar aqui citar alguma coisa aí. Sim. Quando nós olhamos na Bíblia, temos alguns exemplos de pessoas que tiveram domínio. Primeiro vou começar com uma personagem que nós conhecemos, um dos filhos de Jacó, nosso patriarca Jacó, José. José teve domínio. Uau. Numa situação, qual é a situação que nós encontramos? Lembra quando ele foi levado para o Egito, não é? Ele serviu ao Potifar, não é isso? E nós sabemos que o José, neste caso, ele era bonito, não é? Tinha uma formosa, né? Tinha uma aparência desejável. Então, a esposa do Potifar não aguentou com a beleza do miúdo, do jovem, neste caso, né? Então, o que aconteceu lá? Ele o seduziu, ela, neste caso, seduziu ao José. Mas nós percebemos que naquela situação não estava ninguém naquele ambiente ali. Mas mesmo assim, o que aconteceu? O José, estando solteiro, sem nenhuma mulher, sem nenhum compromisso, ele poderia muito bem ter correspondido. Mas mesmo assim, ele fez o quê? Resistiu. E teve consequências com isso, mas Deus o exaltou, não é? Então,
o que acontece? Temos essa personagem, alguém que teve domínio. Outra pessoa que nós podemos encontrar também é o Daniel, não é? Daniel foi levado cativo para a Babilônia, não é? Só que ele, pela sua inteligência, pela sua capacidade mental, o que ele fez? Ele decidiu não se contaminar, não é, com as iguarias oferecidas na Babilônia. Então, é uma das pessoas também que nós encontramos que teve domínio, não é isso? Tanto na parte da alimentação, tendo cuidado, porque nós sabemos que os babilônios adoravam os deuses, não é? Eram idólatras, não é? Então, mas nós encontramos uma situação que até Daniel não resistiu, não é? Então, temos esses dois personagens e o próprio exemplo, claro, o máximo de todos, Jesus Cristo. Jesus Cristo também tinha domínio próprio. Então, nós estamos a perceber que isso são qualidades que são seres humanos que tiveram essas qualidades. Então, nós também somos chamados a ter essas qualidades, não é? Agora, caso de exemplo de alguém que não teve domínio, era alguém muito com uma força inigualável, não é isso? Mas ele não teve domínio em alguma das suas paixões. Poderia até dizer o nome, não é? O Sansão. Não é? O Sansão é forte, tem uma estrutura física muito boa, mas ele não tinha domínio próprio, não é isso? Domínio sobre as coisas que te levam ao pecado. Porque nós, quando falamos de domínio, é você conseguir dominar as coisas que vão te levar à perdição, vão te levar ao pecado. Quando você consegue dominar estas coisas, você está exaltando a Deus e você está glorificando o Pai e está caminhando rumo à Canaã celestial. Uau, graças a Deus, explicação aqui também super claríssima. E podemos aqui achar duas situações, pessoas que obedeceram e pessoas que desobedeceram. Mas eu acredito, tenho a certeza absoluta que a quem está em casa está a perguntar, uau, eu tenho problemas para vencer o pecado, por exemplo, da fornicação. Não tenho o domínio próprio para resistir a isso. Como fazer? Como desenvolver o domínio próprio, Alberto Vilancucci? Como desenvolver o domínio próprio? Questão difícil, não é? Porque o que acontece? Muita gente pode dizer que eu não tenho domínio próprio em uma certa área, mas há área que a pessoa, há áreas, né? Que a pessoa consegue, não é mesmo? A pessoa fala que não tem domínio próprio, né? Mas é um constante aprendizado. Eu tenho a certeza que tem domínio próprio. Se está aqui a falar é porque tem autoridade para falar disso. Eu acredito que tem, assim, domínio próprio. Ok. Então, quando nós olhamos para isso, como desenvolver o domínio próprio, não é isso? Eu gostaria de mencionar aqui 3 dimensões do domínio próprio. Não é? Que é a parte dos sentimentos, não é? Então, quando saímos dos sentimentos, vamos para as palavras, depois vamos para as vontades, não é? De uma forma muito resumida, né? Quando nós olhamos para os sentimentos, há uma frase dos que estudaram psicologia, né? Costuma dizer que os pensamentos produzem sentimentos. Quer dizer, tudo parte da nossa mente, né? No sistema nervoso central. Então, ele tem aquilo que nós pensamos, no momento vai repercutir nos nossos sentimentos, da forma como nós vamos pensar acerca de uma coisa, vamos agir, não é? Então, tem efeitos. E nas palavras, não é? Aquilo que nós falamos tem capacidade de fazer o quê? De construir, assim como destruir relações, não é? E as vontades estão intimamente ligadas ao quê? Está intimamente ligado ao livre-arbítrio, não é? Deus nos deu o livre-arbítrio, não é? A liberdade de escolher, exatamente, não é? A liberdade de escolher até os dias de hoje, não é? Mas por que Deus concedeu-nos o livre-arbítrio? É pelo seu amor, não é isso? Não é? Pelo seu amor. Nós vamos a ver da forma como Satanás, o Lúcifer, né? Rebelou-se lá no céu. Deus poderia muito bem ter destruído Satanás, mas por causa do seu amor, ele fez o quê? Ele não destruiu, não é? Porque Deus é amor. Não é isso? Então, acontece a mesma coisa com nós, não é? Que somos dados a liberdade de escolher. Você escolhe um caminho, escolhe outro, mas saiba que perante as suas escolhas, cada uma delas tem consequências. E quem é responsável pelas consequências somos nós, não é? Então, o que nós escolhemos para o domínio? Nós podemos, eu estive aqui a mencionar que entram nas áreas, né? O que acontece? A partir do momento em que eu aceito o Senhor Jesus como Salvador da minha vida, o que acontece? Eu aprendo que existe pecado, não é? Existem ações que transgridem a palavra de Deus, vão contra, sim, vão contra. Nós temos de dar os mandamentos. Então, eu vou perceber que isto é errado, não é? E aquilo também é errado, não posso fazer. Então, a partir deste momento que eu consigo identificar os aspectos ou as coisas que são erradas, o que eu faço? Começo a lutar.
Sim, é uma parte dessas É coisas. buscar Sim. dominar-me Ah. para não me envolver nessas coisas. Exatamente. Uau. Só que é uma coisa que acontece. Nossa carne, conforme se diz, Como né? diz a palavra, carne A fraca. carne é fraca, não é? Não, a nossa carne é fraca. E por causa dessa fraqueza, o que nós buscamos? Nós buscamos em Deus que Ele transforme os nossos pontos fracos em pontos fortes. Não é? Então eu vou identificar. Por exemplo, eu tenho, mencionaste aqui a parte, eu tenho fraqueza, por exemplo, vamos pôr na parte do adultério, não é? Sim, sim. Yeah, que é uma das coisas que até os jovens hoje em dia é um assunto muito sério. Então, essa parte também, a parte sentimental. Então, o que acontece? Eu, a partir do momento que eu sei que aquilo é pecado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar para fazer o quê? Para me afastar ao máximo daquilo, não é? Nós mesmo até podemos fazer um jejum só de eu fazer o quê? Um jejum que eu evito entrar em contato com coisas que possam me levar, que vão ativar o meu sistema para que eu possa fazer essas ações, não é? Então eu posso fazer um jejum dessa natureza. Agora, o que acontece? Eu tenho que ser uma pessoa ativamente de oração, um homem ou mulher, um jovem, de oração. Eu tenho que orar, não é? Oração e também fazer jejuns, não é? Então eu tenho que me sacrificar com aquilo, porque não é uma coisa que... E também gostaria de dizer que ter domínio próprio não é uma coisa do dia para o outro. Não é? Antes mesmo de terminar aí o seu fio de pensamento, eu gostava de mencionar algo que eu acho que é muito importante. Antes mesmo de nos dedicarmos a esta oração, a esta autodisciplina, eu acho que é importante que nós tenhamos o autoconhecimento, fazer um estudo de quem nós somos, de como nós somos, quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, para começar a trabalhar neles. Então, podemos começar por aí. Para quem deseja ter domínio próprio, poderia começar mesmo por autoconhecimento, por autoconhecer-se, autodescobrir-se, saber quais são as suas fraquezas e quais são os seus pontos fortes, né? E não vou me esquecer de dizer a você aí de casa, clique no sininho, compartilhe este link para que mais e mais pessoas tenham acesso a este conteúdo que está super interessante e importante para todos nós. Desculpa lhe cortar, mas pode continuar com o seu fio de pensamento. Até acabou de acrescentar o que estava falando, não é? Bom, é exatamente isso, identificar, né, as áreas em que eu tenho inclinações que me levam ao pecado, não é? É uma das coisas que nós temos que fazer. Muito bem dito aqui. Ok, tudo bem. Eu quero me afastar de uma certa coisa, então identifiquei, não é? Talvez que aqui, nessas coisas, eu possa me envolver. Assim como gostaria de mexer que existe mesmo até nas finanças, não é? Há pessoas que sofrem, que não têm também sério domínio nas finanças. É uma daquelas pessoas, por exemplo, que os economistas costumam chamar de esbajadores, né? Existem esbajadores, né? Que chamam, tem um escravo de dinheiro, tem um dominador de dinheiro, não é? Então, aquelas pessoas que o escravo de dinheiro tem lá um esbajador. O esbajador é aquela pessoa que recebeu, entrou salário, naquele mesmo dia foi sacar todo o dinheiro, acabou, gastou tudo, nem sabe, comprou tudo, não é? Dia seguinte está a ligar para amigo, estou tendo 10 mil reais de crédito. Eu recebi ontem, não é? Então é uma das coisas que nós podemos entrar mesmo nas finanças também, isso podemos entrar numa situação dessa. Então, o domínio próprio, normalmente, ele se aplica a tudo, como eu me refiro, quando nós temos que saber. Já identifiquei, eu vejo que não, isto me leva a pecado. Então, eu tenho que procurar também identificar, isso me faz mal, né? Então, quais são as coisas que quando eu vejo ou participo, me levam para eu cometer este pecado? Não é isso? Quais são essas coisas que vão me levar a cometer essa ação? Não é isso? Vamos nós supor aqui, por exemplo, a pessoa tem a tendência a beber, não é? Tem tendência a beber. Para eu me afastar da bebida, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu tenho que me afastar, evitar passar das discotecas, ou aqueles bares, aquelas baratas, não é? Tenho que me desligar daqui. Sim. Exatamente. Os amigos que vão me chamar, não passa daqui, não toma junto. Então eu tenho que me afastar do máximo dessas pessoas, me desligar dessas pessoas, não é? Para que eu possa ter domínio. Agora, não que você vai se desligar para sempre, por um período você vai se desligar. Mas quando você vê que estou totalmente apto, terás capacidade de fazer, de enfrentar essas coisas, dizer que eu já não posso. Mas sem essa capacidade de eu dizer à pessoa que eu não posso fazer isso, então É crucial, porque sim, já abstenhamos. sim, é crucial que nós temos.
Uau, muito bom. Já estamos aqui mesmo a caminhar para a nossa reta final, mas eu gostava aqui de deixar-se ficar aqui um ponto super importante, que é mesmo quais são as consequências de não ter o domínio próprio e quais são as vantagens de ter este domínio próprio. Podemos ver lá no início, quando deu alguns exemplos aqui de domínio próprio, que, por exemplo, Adão e Eva desobedeceram, não conseguiram dominar-se, desobedeceram e tiveram as consequências que até hoje todos nós estamos a pagar. Tivemos o caso, né, do Davi, que em algum momento dominou-se, conseguiu reinar, conseguiu estar na frente. Sansão, que desobedeceu e terminou do jeito que terminou. Então, quais são as consequências e quais são as vantagens de ter este domínio próprio? Então, uma das consequências de ter o domínio próprio é que nós temos uma vida plena. Não é? O que é isso de vida plena? É uma vida incrível. Eu, como pessoa, sou uma pessoa estável, não é? Tanto no meu falar, não é? A forma como eu agir com as outras pessoas, eu vou compreender. Já vi pessoas, qualquer coisa, se irrita com qualquer coisa, não é? Então, eu já seria uma pessoa equilibrada, não é? É verdade que as vicissitudes da vida, os problemas que nós enfrentamos, nos levam assim que é ao quando é o problema. Mas nós teremos o que é o controle das coisas, minimamente, e nós somos pessoas que vamos transmitir uma alegria para as outras pessoas, não é? As pessoas vão se interessar por nós, porque uma das coisas também, quando se fala de evangelismo também, é uma das coisas que chama a atenção. Não é só eu parar na rua, pegar a Bíblia, começar a gritar. A pessoa que está próxima de mim me ver como é que eu acho, não é? A sua identidade. Sim. Ok, eu vou andar com ele nada, mas isso aí sempre nada pode me acontecer, mas é aquela pessoa que se calhar não age bem, não conversa bem, não é? Não se comporta mal, as coisas que ela fala, as palavras saem da boca dele, não parece que é uma cristã, não é isso? Aquela pessoa que, pá, se essa aqui é para o céu, eu também vou, então não podemos. Nós como cristãos ser dito isso, não é? É fé. Então, uma das coisas que nós temos que é a vida plena, não é isso? Sim. E outra coisa também, nós temos que na vida plena também encontramos a mente saudável. Não é? A nossa mente vai ser saudável, estar aberta para o quê? Para compreender as coisas, não é? Seja na escola, no trabalho com a família, então você muda, há uma transformação que ocorre, não é? Então, porque você é uma pessoa que foi regenerada, foi transformada, não é? Agora, vou só mencionar aqui alguns pontos mais importantes. Agora, uma das consequências de não ter domínio próprio é que nós seremos pessoas infelizes, não é? Teremos uma vida desequilibrada, não é? Nós não sabemos para onde está caminhando, parece que a nossa vida não tem rumo, não é? Então, nós não somos pessoas sem um plano. Perceber? Sim. Então, é uma das coisas que não tem o domínio próprio. O domínio próprio também, agimos como pessoas compulsivas aos vícios, com tendência aos vícios. É uma das consequências de não ter domínio. Uma compulsiva ao vício é aquela pessoa que faz uma coisa que sabe que é errada, mas de uma forma muito repetitiva, não é? Sim. Parece que para ele já não há esperança. Ele diz que aqui já para mim, já não há esperança para mim. Não é? É como nós encontramos pessoas que já estão mergulhadas nos vícios, dizendo, para mim já não há esperança aqui. Ele sozinho já consegue dizer que aqui não há esperança. Consegue dominar. Sim, mas nós temos que saber que na perspectiva bíblica, no lado cristão, existe sempre esperança. Há sempre esperança, não importa por onde a pessoa tenha se metido, há sempre esperança. Sempre, de facto, Jesus foi colocado no madeiro, mesmo para que nós tivéssemos essa esperança de um dia melhor e de um dia poder estar lá com o Pai. Alberto Vilanculos, muito obrigado por ter aceito aqui o meu convite, por ter estado aqui a nos edificar imensamente. Eu acredito que o público lá de casa, assim como eu, tenhamos saído daqui deste programa super abençoados e cheios um pouco mais de Deus e com domínio próprio. Pode mandar seus beijinhos lá para casa, para alguém especial, pode saudar a quem deseja. Muito obrigado. Quero desde já mandar os meus cumprimentos. Antes de eu agradecer pelo convite aqui, espaço muito incrível. De mandar uns beijinhos aí para minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, também para o meu irmão Michael, que completa mais anos de vida. Então, nesse mês, feliz aniversário aí, Feliz aniversário, Dona Vigo. Então, agradecer pelo espaço e espero que haja mais vezes para partilharmos temas interessantes.
Uau! Muito obrigado mais uma vez, Alberto Vilanculos, por ter estado cá. Por acaso eu não revelei, mas ele foi meu colega de carteira. Então, quem tiver curiosidade de saber se eu era burra ou inteligente, é só procurar a ele. Muito obrigado mais uma vez. Sobre domínio próprio, a você aí de casa, eu apenas digo, siga aquilo que a palavra de Deus ela sugere. Cristo é o nosso melhor exemplo de domínio próprio, então siga, seja cristocêntrico. Eu volto aqui próxima quinta-feira para estarmos juntos aqui a conversar sobre um tema mais importante e interessante. Não que esse não seja, é também super importante e interessante. Domínio próprio, e este foi o Se Esquece de hoje. Eu sou Ginaida Nuba. Não se esqueça de compartilhar este link. Não se esqueça de clicar no sininho para a sua inscrição. Tchau!